Pastor Dário, João Calvino, importante teólogo reformador, ele tem uma frase que eu acredito que deve ser uma bússola para nossa reflexão, principalmente nesse tema. Ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Então, antes mesmo de um artífice ou um escultor fazer ali uma estátua, uma imagem de escultura para ser adorada, toda idolatria nasce no coração. E é justamente por causa disso que esse tipo de tema deve receber atenção, porque ídolos podem ser fabricados sem ao menos as nossas mãos se sujarem com gesso. Não é? Ídolos podem estar sendo formados, produzidos em nosso coração, sem ao menos a gente estar se prostrando diante de um artifício, não é? E é justamente quando a gente confunde duas coisas, onde uma é legítima e outra não é, que essa produção de ídolos pode estar acontecendo de maneira sorrateira. E que coisas são essas que precisam ser diferenciadas, onde uma é legítima e a outra não é? Uma coisa é a admiração, pastor Dário. Outra coisa é devoção. Qual é a diferença entre essas duas posturas? A admiração não só é saudável, ela é bíblica. Olha só o que eu estou dizendo. A admiração, quem não sabe admirar outra pessoa é egóico demais. Já viu pessoas assim? Que não conseguem admirar ninguém? Tem dificuldade de elogiar o outro? Tem dificuldade de ver valor no que o outro faz? Tudo é ele. Se não for ele que faz, então não é bom. Tá? Ah, o pastor Dário até fez bom, mas se eu fizesse seria melhor. Isso é uma postura egóica, não é? Narcisista, de autoafeto. O indivíduo é apaixonado por si mesmo, apaixonado por sua imagem. Então a admiração, saber admirar outra pessoa, saber admirar o talento de outra pessoa, não só é saudável, como é bíblico. Miqueias, aonde que está isso na Bíblia? Romanos capítulo 13, versículo 7. A própria Bíblia diz: dai a cada um o que deveis. A quem honra, honra. Não é? Talvez a tradução que ficou mais popular, não é? Dai honra a quem merece honra ou a quem deve ser alvo de honra, porque de fato a Bíblia nos incentiva a reconhecer que toda boa dádiva vem de Deus, todo dom vem de Deus, dom no sentido de boa dádiva. Logo, se o indivíduo ele apresenta um talento, uma capacidade, não é? De nos encantar, seja com palavras, seja com a sua performance atlética, enfim, tudo isso precisa sim ser alvo de admiração. Então, não há nenhum problema aqui. O problema é quando essa admiração ela deixa de ter esse tom de honra e passa a ganhar um tom de devoção. E aí eu acredito, pastor Dário, que a gente deve construir critérios objetivos para a gente avaliar na realidade onde a admiração deixou de ser admiração e se tornou devoção. Sim. Onde a honra deixou de ser honra e se tornou adoração. E se a gente não tiver esses critérios objetivos na realidade, a gente vai ter uma dificuldade na hora de identificar. Né? Igual eu falei aqui no início com o Carlos Alberto, geralmente o idólatra, ele não diz que é idólatra. Né? O idólatra vai criar todo um discurso para dizer que o que ele faz, na verdade, é uma veneração, na verdade é outra coisa, não é adoração. Mas a grande verdade é que a fronteira entre admiração e devoção já foi burlada há muito tempo e essa não adoração só está no discurso, porque na prática o indivíduo adora. Não é? Então a gente precisa ter critérios objetivos. E eu acho que quando se trata do povo evangélico, um bom critério objetivo para identificar onde a admiração se tornou devoção é a incapacidade de fazer uma crítica moral ao alvo dessa admiração. Eu acho que é o seguinte: eu tenho pessoas que eu amo. Não é? Minha mãe, eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Não é? Estou agora construindo minha família, amo minha noiva. Mas até essas pessoas que eu amo, muitas vezes eu vejo dizendo algo, fazendo algo, eu falo, poxa, acho que não poderia ter sido feito assim. Isso é natural. Não é? Discordarmos de quem nós amamos, de quem convive conosco. Agora, quando o indivíduo ele consegue discordar da mãe dele, do pai dele, consegue discordar do seu cônjuge, dos seus filhos, mas não consegue discordar de nada que aquela figura que ele é devoto faz,
Aí, meu amigo, você já deixou de ser um admirador, você se tornou um idólatra, não é? E aí a gente pode falar, tanto no campo artístico, né? Exato, o artista faz lá alguma coisa, comete alguma coisa, e o indivíduo é aquele famoso passador de pano. Não é passa pano. Não, não é bem assim. Não. No campo político isso acontece muito. Muito. Né? Eu acho muito interessante porque eu vi um experimento social muito interessante. Que o indivíduo perguntava, né, com quem a pessoa se familiarizava politicamente. E aí a pessoa respondia. E na medida que ela respondia, ela falava: olha, então olha só o que o adversário desse falou aí, falava as frases. Aí a pessoa, nossa, é um absurdo. Aí no final, a pessoa dizia, não, mas quem falou essas frases, na verdade, é quem você se identifica politicamente. Aí a pessoa entra em choque. Aí ela começa, não, mas aí tem que ver o contexto. Então o contexto, ele só serve quando é pro seu lado. Isso é uma clara prova de que o indivíduo não está mais ali por familiaridade política. Existe uma relação de culto. O indivíduo se tornou uma divindade para ele. Porque é assim que a Bíblia chama. Idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus. E aí o indivíduo, por vezes, não vê nenhuma doutrina bíblica como inerrante, porque ele tem opiniões, dízimo, aí ele tem opiniões sobre igreja, sobre pastor receber salário, aí ele questiona tudo, mas quando é o ídolozinho dele ali, não é? Seja ele artístico, político, atlético, seja o que for. Aí não, ninguém pode questionar. Porque se você questionar, porque você está do outro lado. Você é do mal. Não é? Aí te demoniza. E isso não tem outro nome, não. É idolatria mesmo. E idolatria é pecado. E por ser pecado, a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Porque existem idolatrias que a gente tolera. Só que Deus não tolera. A gente tolera. Deus não. E isso acontece também no campo político, no campo religioso, melhor dizendo, que eu queria deixar aqui para o final. Existe uma grande idolatria a personalidades religiosas, principalmente dentro do movimento evangélico, ou como há, né? Líderes de grandes denominações. Né? Há existe uma tentativa enorme de relativizar, este é o termo que eu queria encontrar, de relativizar certas coisas que não seriam relativizadas se fosse outra pessoa praticando, mas como é ele, não, mas peraí, vamos pensar por outro lado, é homem de Deus, mas continua sendo homem. E por ser homem, precisa ser avaliado como tal. Então essa incapacidade, seja de fazer crítica, ou seja, de ver outras pessoas criticando, ao meu ver, é um dos marcadores mais essenciais para identificarmos quando a devoção deixou de ser devoção e se torna, ou melhor, quando a admiração deixa de ser admiração e se torna devoção. Então, meu amado ouvinte, se você tem aí uma admiração, né, gosta muito de um cantor, gosta muito, né, de uma pessoa nas mais diversas áreas da vida humana, como na política, como na religião, dentro da igreja, no atletismo também, né, nos esportes, não há nenhum problema. Honra a quem tem honra, principalmente quem tem legado, quem tem história, quem construiu, né, uma história de respeito. Não, isso é até positivo e a Bíblia nos incentiva a termos essa relação de admiração. O problema é quando você se torna uma pessoa incapaz de enxergar a humanidade em quem você admira. Porque você já sacralizou essa pessoa ao ponto de demonizar qualquer outro que diga algum tipo de ajuizamento moral, uma crítica àquela pessoa, né? Vivemos isso muito com relação às mídias. Quando a notícia favorece o indivíduo que ele admira, que na verdade não é admirador, ele é um fã devoto, quando a notícia é favorável, nossa, olha aí, ó. Aí ele até compartilha a notícia. Agora, quando o mesmo veículo de comunicação compartilha uma notícia contrária, aí, ó, tá vendido. É a mídia, que não vale nada, que não presta. Isso é o quê? Isso é idolatria. Isso é idolatria, isso é pecado, não há outra palavra. É pecado. Tem gente que tá pecando em nome de uma defesa de princípios.
mas na verdade está pecando. Porque os fariseus foram criticados por Jesus, mas eles se achavam defensores da lei, da moral e dos bons costumes. Então, tudo pode ser, em princípio, transformado em ídolo. E uma das fórmulas mais simples da gente até sondar o nosso próprio coração vamos lá, eu admiro muito tal coisa ou tal pessoa. Eu consigo ouvir críticas a essa coisa ou essa instituição, como a gente falou ao longo da enquete? Eu consigo ouvir críticas a essa instituição que eu amo? Se eu tenho dificuldade de ouvir crítica, pode ser que o que eu chamo de admiração já deixou de ser admiração e eu já construí um altar e estou me prostrando de maneira invisível. Mas aquele que é ofendido pela idolatria, ele não fica menos ofendido só porque a gente não tem estátua, só porque os nossos altares idólatras não são visíveis. A nossa idolatria invisível também ofende a santidade do nosso Deus. Então, faça esse experimento hoje. Você admira algo, alguém? Você consegue ouvir críticas? Isso te abala? Isso te tira do eixo? Ou você consegue, de maneira equilibrada, recebê-las? Então, fica aí. Talvez seja uma das primeiras enquetes que eu termino com esse experimento. Né? Faça hoje, verifique hoje. Você consegue ouvir críticas? Isso te abala? Você torna a crítica algo pessoal? Porque às vezes a crítica não é nem pra você. Verdade. A crítica, vamos lá, a pessoa gosta muito do Cristiano Ronaldo. Aí você critica, você ouve a crítica, você se ofende com a crítica. Isso já é uma evidência, meu amigo. Que você deixou de ser apenas um fã para se tornar